somente ao nosso Deus. Amém, irmãos? Queria amar da igreja, já que estamos iniciando o trabalho desse culto, vamos nos colocar em pé e abrir a palavra em Salmo 95. Convite a louvar o Senhor. Aí sim, melhorou um pouco, né, irmãos? Convite a louvar o Senhor. Estamos esquecendo o microfone de sempre. De vez em quando acontece isso daí. Amém, irmãos? Vou estar lendo o hino para amar da igreja, os pais, assim vamos até o finalzinho. São apenas 11 versículos, né? Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo. Ele é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, diz o Senhor. Amém, irmãos? Aqui nós vimos aqui no convite a louvar o Senhor, onde nós estamos aqui nessa noite para celebrar esse rochedo da nossa salvação. Né, irmãos? É Deus que nos dá vida, Ele que nos criou, tudo vem dEle. Nos deu um dia maravilhoso e essa graça, essa bênção de estarmos aqui mais uma vez para prestar esse culto, tão somente a Ele. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, só pertence ao nosso Deus. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar na presença de Deus, tão somente agradecer. Estamos aqui, graças a esse Deus poderoso. Amém? Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que tem renovado pela manhã, Papai do céu. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos pelo dia que nos deste. Te agradecemos, Pai, por poder ter essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, para prestar esse culto, meu Deus, tão somente a Ti. Tu és merecedor, Pai, de toda honra, toda glória, meu Deus. Glorificamos o santo nome do Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai, fala conosco através da Tua palavra, que vai ser ministrada, meu Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar em cada coração, tocando, meu Deus, nos moldando, nos ensinando, meu Deus, realmente o caminho, Pai. O Senhor quer de nós, Pai. Que a nossa salvação é seguir, meu Deus, a Tua palavra sempre, no nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por ter essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino número 114. Amém.
igreja para se sentar, por favor. Os nossos avisos, pastor. Tem algum aviso, pastor? Só um aviso, pastor. A visitação, terça-feira, na casa do irmão Daír. Aí, irmãos, aqueles que não conhecem, que vêm na igreja um pouco mais cedo, né? A gente pode estar saindo aqui às 19h30, né, pastor? Mais ou menos, né? Tem a tarde da bênção, né? Que é quarta-feira, às 14h30. Quinta-feira, de oração, né? Às 20 horas. Domingo, às 9 horas, escola dominical, né, pastor? Pessoal, não tem mais nenhum aviso? Pastor Ney? Não, né? Pessoal, gratidão, irmão. Hoje nós tivemos o nosso café da manhã. Foi um tempo muito precioso aqui na presença de Deus. E a gente espera que no próximo encontro possa haver mais irmãos, mais adesões, né? Em nome de Jesus. Foi um tempo precioso, ministração da palavra, oração. E foi um tempo bem gostoso de comunhão. E a gente vai retomar essa prática uma vez por mês. Uma vez por mês tem esse café da manhã, né, pastor? Eu peço desculpa hoje, não deu para mim vir, atrapalhou, não deu, peço desculpa, mas no próximo, se Deus permitir, nós estamos aqui, né, pastor? Amém? Pedi a amada igreja abrir a palavra em Salmo de Contrição, Salmo 32. Salmo 32. Vou ler apenas 5 versículos, a amada igreja acompanhe, por favor. A bem-aventurança a quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adona. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E amada igreja, vamos falar esse finalzinho aqui junto, irmãos. O versículo, o 5, capítulo 5 aqui. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, irmãos? Irmãos, da maneira que você achar conveniente, irmão, mesmo assentado, se quiser ajoelhar, fica à vontade. Vamos colocar na presença de Deus, porque sabemos que nós pecamos constantemente, às vezes até sem perceber a gente peca, porque somos seres humanos. Nós vamos colocar na presença de Deus, porque só Ele tem o poder para nos purificar, nos limpar de todo o pecado. Vamos colocar na presença de Deus, foi uns segundos, minutinhos. Peço o pastor Ney estar levando o coração. Amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai, nos achegamos, estamos diante de Ti neste momento. Ó Deus, estamos com os nossos corações, com nossas vidas completamente desnudos diante de Ti, Senhor. Não temos o que esconder de Ti, Pai. Não temos para onde fugir. Senhor, nós não queremos mais ser como Adão, que ao ouvir a Sua voz tentou se esconder de Ti, porque se via nu diante do Senhor e se envergonhou de sua nudez, de seu pecado, de sua vergonha. Nós queremos, Senhor, ao ouvir a Sua voz, nos aproximarmos de Ti, com os nossos corações, ó Deus amado, cheios de desejo, de experimentar, ó Deus amado, cada vez mais a Sua presença, o Seu bálsamo que cura, que sara, que restaura as nossas forças. Queremos, ó Deus, através desse salmo do rei Davi, queremos, ó Deus, confessar a Ti nossos pecados, nossas transgressões, aquilo que tem desviado o nosso olhar do Senhor, aquilo que tem impedido de vivermos, ó Deus, uma vida no Espírito, uma vida segundo a orientação do Senhor. Queremos confessar diante de Ti neste momento, nesta noite, porque o Senhor é o Deus que guia os nossos passos, o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos fortalece. Por isso, Senhor, venha ao encontro de cada um de nós nesta noite, neste momento. E, ó Deus, com a Tua mão, com o Teu bálsamo, com a Tua presença, traga, Senhor, o Teu perdão. Ministra, Senhor, a Tua graça sobre a Tua igreja, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amada igreja, se colocar em pé. Está cantando o hino de número 269. Amém?
O primeiro cântico diz: dos montes corre para o mar, do teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração deixando a tua cor entrar. Que de fato possamos cantar este cântico com muito louvor no nosso coração, no intuito de adorar mesmo ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo. Abra sua boca neste momento e vamos adorar em nome de Jesus. E no próximo cântico agora, meu irmão, você tem a oportunidade de estar cumprimentando o seu irmão, desejando a paz de Cristo, a paz do nosso Deus, dando aquele abraço gostoso, aquele aperto de mão. Saia do seu lugar, só volte para o seu lugar e você cumprimentar todo mundo que está presente. Vamos
momento de comunhão. Comunhão essa, meus irmãos, que foi estabelecida pelo próprio Cristo. Ele formou essa aliança que existe entre nós. Essa aliança que existe entre nós, todos os cristãos e o nosso Deus. Essa aliança foi instituída pelo nosso Deus. Vamos estar abençoando a vida do nosso irmão. Em nome de Jesus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Jesus é a aliança estabelecida entre mim, entre você, entre nós como de Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo. Que aliança maravilhosa, Senhor. Que privilégio poder apresentar o nosso irmão Cristo. Que privilégio poder desejar a paz de Deus para ele. Uma forma de decoração também. Então agora, em nome de Jesus. Ele te chama para renovar. Ele te chama para restaurar. Ele te chama para Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, sua esposa, estar abençoando a vida do seu irmão, em nome de Jesus. E neste cântico diz uma grande verdade. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus, do que estar neste altar tão lindo, tão puro, tão santo. Estar diante do nosso Deus é a melhor coisa do mundo. Onde podemos nos conectar com Ele, onde podemos orar, onde podemos jejuar, onde podemos estar dialogando com Ele. Ele nos ama por isso. Este lugar santo é o nosso hospital espiritual, é a nossa casa espiritual. Que lindo, meus irmãos. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus, realmente. Adoremos em nome de Jesus.
existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também paramos pra teu amor. Quero sempre te exaltar, pra sempre Exaltar, pois és fiel a mim. pois és fiel a mim. Tu és nada vai nos separar do meu amor, Jesus. Esse coral é do Senhor, mais uma vez, meu Senhor, mais uma vez. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor.
cuidado de nós a cada dia, ó Pai, tem nos orientado, tem estado presente, ó Pai, mesmo em meio às dificuldades. E é ali que nós te vemos, ó Deus, e te contemplamos, ó Pai. Obrigado por cada vida aqui, ó Deus, presente nessa noite, ó Pai. Que cada um saia daqui com uma porção a mais da tua palavra, ó Pai. Abençoe a nossa semana, ó Deus. Continue, ó Deus, a derramar sua misericórdia a cada dia das nossas vidas, ó Deus. Receba a nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, com licença. Criançada, pode se achegando aí. Pode apagar a luz aqui, fazendo favor, que a gente vai fazer uma projeçãozinha junto com a pregação aí. Aleluia. Meu Deus, pegaram pesado hoje, hein? Essa música é lá no comecinho, né? Ai. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue continuar. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Amém. Não existe nada. Pode o mundo se abalar, pode tudo virar do avesso. Seguro estamos no Senhor. Amém? Amém. Temos isso em mente, para uma glória do nosso Deus. Essa foi a primeira música que eu consegui cantar. 2001. Estou meio velho. 2001. Primeira música que a gente conseguiu, para a glória de Deus, cantar. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão. Meus irmãos, eu queria compartilhar um texto que está no livro de Apocalipse. Nós vamos ler a partir do verso 14. Nós vamos dar destaque no verso de número 3, mas eu convido os irmãos a lerem comigo. Eu vou ler aqui, os irmãos prestem bastante atenção e deixem a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, pois nós vamos dar uma olhada aí no capítulo 14, nós vamos também dar uma olhada no capítulo 13 e alguns outros trechos aqui. Capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: Olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E aqui é o trecho que eu quero destacar. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Vamos ficar até aqui. Se você puder, deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos fazer mais uns comentários, tecer mais alguns comentários aí dentro desse trecho. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, bom é estar te servindo com compromisso. Nada vai
nos separar do teu amor. Pai, que a tua palavra venha ao encontro, assim como tem vindo ao encontro do meu coração, venha ao encontro do coração de todos os irmãos e irmãs que aqui nos acompanham, ó Deus, também pela internet, também aqui conosco presencialmente. A tua palavra é a espada que venha realmente ao profundo da nossa alma e traga transformação para as nossas vidas, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, pode passar? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse tema, o cântico ou a canção que nem todos podem aprender. Como a gente leu aqui, né? O que é isso? O que ele está dizendo? O que esse trecho está aqui dizendo, né? O texto de Apocalipse ele é envolto em mistérios, né? Envolto de palavras, de símbolos. E a gente às vezes precisa conhecer bem a palavra de Deus para a gente poder fazer ali, ter uma clareza do que verdadeiramente, profundamente esse texto está trazendo para nós. Bom, pode passar aí, meu irmão. Vocês devem ter visto aí, nos nossos últimos dias ou anos, eu trouxe algumas notícias de 2020 para cá. Nós vemos ali, por exemplo, o consumo da música gospel cresce no Brasil devido à pandemia. Nós temos até notícias ali de ter o Vila Mix Gospel, né? Que era cantada músicas sertanejas, e eles fizeram o Vila Mix Gospel, né? Nós temos essa situação aí. Nós vemos aí música gospel ganhando cada vez mais destaque fora da igreja. Temos as últimas notícias do pastor Kleber Lucas, né, de sua relevância aí no segmento do show business, né, digamos assim, cada vez mais aí alcançando relevância. Recentemente teve a música dele cantada aí pelo Caetano Veloso, música colocada na novela, digamos assim. Uma novela que foi lançada recentemente. Eu não assisto novela, tá? Você não, mas milhões de pessoas assistem. E aí passa-se uma imagem, passa-se um estereótipo, né, de quem é essas pessoas, de quem são, como vivem, né? E quem não é evangélico, quem não é cristão, acha que todo cristão é daquele jeito. Nós precisamos entender bem isso. Conhecer bem esse tipo de situação, né? Não apenas se negando a fazer isso, se negando a assistir, mas também propor, não, nós não somos assim, nós também somos um pouco diferentes, né? Mas enfim, de qualquer forma, né, temos aí algumas músicas gospel sendo trazidas aí em novela, né? Recentemente uma cantora aí, a Priscila Alcântara, né? Uma voz incrível, né? Você ouve a voz dessa menina, meu Deus, eu acho, sem sombra de dúvidas, eu acho que a cantora mais talentosa de voz no Brasil hoje é ela, não sei. Pode ser pessoas que tenham aí, mas ela tem um timbre realmente diferenciado, ela vai nas alturas lá embaixo, consegue trazer uma intensidade na música, né, tecnicamente falando, tá? Mas ela fez uma entrevista aí recentemente. Essa entrevista até acho que foi nessa última semana. Eu vou falar algumas questões aqui sobre a música gospel, né? A música gospel, segundo dados do Spotify, que é um aplicativo de música bastante conhecido, o Brasil teve um crescimento de 44% do número de ouvintes da música gospel no Brasil. Em 2019, ou seja, antes da pandemia, antes desse crescimento que a notícia aí traz, a música gospel foi o segundo gênero musical que mais cresceu no país, só perdendo para a música sertaneja. O gênero sertanejo é o primeiro colocado, logo depois a música gospel, para você ver o crescimento da importância, né, desse estilo de música. E aí nós vemos também, né, nessa notícia do consumo da música gospel crescendo no período da pandemia. Durante esse período houve muitas lives, né? Inclusive a cantora Anitta fez uma live cantando músicas gospel para arrecadar alimentos para que fossem doados, né, para instituições de caridade. Ela realizou uma live com um projeto ao vivo pela vida,
A apresentação foi a primeira de Anitta no período de isolamento, e contou com apenas canções gospel no repertório. Ela queria se lembrar do tempo que ela cantava músicas na igreja. Recentemente, aí o Kleber Lucas, né, trazendo aí a música tema de novela. E a Priscila Alcântara, né, na entrevista, ela falando, ela traz exatamente essa afirmação, é uma afirmação dela. Abre aspas. A fé é a raiz que me sustenta, onde quer que eu vá, por isso eu sou tão livre, porque sei da força da minha fé. Posso sentir ventos diferentes, porque isso não me abala. Eu me desviei da expectativa das pessoas, de um padrão, de um fanatismo religioso. Nesse sentido, eu sou a maior desviada. Você não vai encontrar ninguém mais desviado do que eu. Nessa mesma entrevista, ela contou detalhes sobre como aparecer mais atraente nos shows, né, colocando um ventilador, igual a Beyoncé coloca, para ficar mais atraente, para não dizer outro nome que ela falou. E que ela gosta de ficar com meninos mais bonitos, enquanto a sua irmã gosta de ficar com os meninos mais feios. Essa está na entrevista. Nessa entrevista. Expressões e retratos da música gospel nos dias atuais. Pode passar, Felipe. Por isso, a pergunta, né? Que cântico é esse? Que ninguém pode aprender, como diz o texto, senão um grupo de pessoas. Né? Como a gente viu aí o texto, Apocalipse 14:3, dizendo que ninguém pode aprender este cântico, senão os escolhidos. Nós vamos entrar no detalhe aí. Nossa, 144 mil só, pastor? Meu Deus! E agora? Não, calma. Vamos entrar no detalhe disso. Quem está vindo na escola dominical, já sabe. Quem não está vindo, a gente vai falar. Não tem problema. Bom, no nosso texto, então, nós vemos que havia esse grupo de pessoas que cantavam um cântico que ninguém poderia ter aprendido, senão um certo grupo de pessoas. Nessa reflexão, meus irmãos, a gente vai fazer alguns questionamentos para nos auxiliar a compreender a mensagem desse texto, a mensagem que está aqui nesse texto. Para a gente poder correlacionar com esse movimento da música gospel que a gente está vendo no Brasil, que está sendo divulgado. Acho que a gente não precisa fazer uma fundamentação tão profunda para ver que algo de certo está errado, algo de errado está certo, algo de errado está meio errado, né? Mas a gente vai fundamentar aqui algumas questões, vai trazer algumas questões aqui para correlacionar de forma bíblica. Não é apenas uma opinião pessoal, mas à luz da palavra de Deus, à luz da palavra. Né? O que a gente pode trazer, o que a gente pode compreender sobre o que a gente tem visto e ouvido por aí? Ao mesmo tempo que tem coisa boa, muita música boa por aí. Mas à luz, com base no que a gente pode fazer isso? Que perguntas serão essas? Né? As perguntas vão ser: quem está cantando essa música? Como eram essas pessoas? Igual o Globo Repórter, né? Quem está cantando? Como eram essas pessoas? Como cantavam essa música? Onde vivem? Quem são? Nós vamos entrar, fazer essas perguntas para a gente compreender um pouquinho quem são essas pessoas no texto. Quem são essas pessoas? Como eram essas pessoas? Como que elas se comportavam? Em que momento elas estavam aqui cantando essa música? A gente vai procurar compreender um pouquinho isso. Vamos então à primeira pergunta. Pode passar. Quem está cantando esta música no texto? Quem é que está cantando? Nós lemos em nosso texto. Nós vemos aqui no início, né, do capítulo 14. Pode passar aí, Felipe. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quem são esses 144 mil? Meus irmãos, são as pessoas que foram compradas, são as pessoas que possuem a marca de Deus e a marca do Cordeiro, como a gente vê no verso 1. Olha aí o verso 1 de Apocalipse. Tá? São as pessoas que têm essa marca, a marca de Cristo, a marca do Senhor.
E por que o João está dizendo isso no verso 1? Meus irmãos, já é um claro contraponto ao que foi colocado no capítulo 13 de Apocalipse. Hoje de manhã, em nossa devocional, a gente fez uma abordagem no capítulo 13 de Apocalipse. O irmão Luiz fez uma perguntinha capciosa, perseguição e tal, e a gente fez um panoramazinho aqui, né, Luiz, sobre o capítulo 13 de Apocalipse. Para a gente entender um pouquinho sobre o contexto do capítulo 13, né, que João fala de vários códigos aqui, né, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Ai, pastor, eu vou ficar com medo. Não vou ficar com medo, não. Essas aqui são palavras, são símbolos para a gente compreender o que João estava querendo dizer de fato aqui. Mas é um contraponto. Por quê? Porque no final do capítulo 13, João estava dizendo que as pessoas que não seguiam o Cordeiro, as pessoas que não tinham a marca do Senhor, eles tinham a marca da besta, a marca daquele que segue o mundo, daquele que ordena o sistema do mundo. São pessoas que possuíam a marca da besta. E não era essa marca que a gente fala aí de forma literal, né? Não é um chip que será colocado, um negócio na testa, é um símbolo que mostra um padrão de comportamento que vai contra os padrões instituídos na palavra de Deus. Pessoas que seguem padrões que contrariam os padrões bíblicos. Enquanto no capítulo 13 ele traz um cenário realmente bastante assustador, o capítulo 14 se abre exatamente como um contraponto sobre quem eram as pessoas que perseveravam, quem eram as pessoas que não se seduziam com esse sistema e com esse tipo de padrão de mundo, de perseguição contra os cristãos, que eram exatamente o povo de Deus. Esses 144 mil são o mesmo grupo selado lá no capítulo 7 de Apocalipse. Não se trata, meus irmãos, de um número literal. Existem denominações que falam que é literal, mas não é. O livro todo de Apocalipse é simbólico. Esses 144 mil é um símbolo da totalidade daqueles que são redimidos, daqueles que foram resgatados pelo Cordeiro, daqueles que estão agora reunidos na presença do Senhor. Daqueles que foram agora salvos, daqueles que foram libertos. De repente, pagando com a própria vida. Se você observar no capítulo 13, você vai ver um pouco sobre isso. Pessoas que foram perseguidas até a morte. Pagaram com a própria vida. Mas perseveraram. Pessoas que foram até o fim, pessoas que foram fiéis ao Senhor até o fim. Pessoas que não se seduziram com o sistema de mundo, com esse sistema que a gente vê por aí. Nós temos uma frase de Eugene Peterson que diz assim: quando as pessoas de fé percebem quem Deus é e o que Ele fez, elas cantam. Temos um exemplo tremendo disso na história de Paulo e Silas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É uma linda história. Não queria estar muito na pele de Paulo e de Silas. Eles foram presos. Se você observar o capítulo 16 de Atos, você vai perceber que Paulo e Silas foram presos injustamente. Eles curaram uma menina que promovia curas, promovia milagres ali na região. Ela foi liberta, teve um demônio expulso. E os mercadores, que eram proprietários sobre essa menina, prenderam Paulo e Silas na prisão. Encerraram estes dois no cárcere. E é interessante perceber o paradoxo. Mais uma vez, a gente traz as figuras de linguagem aqui. O paradoxo dessa situação. Porque em Atos capítulo 16, nós vemos Paulo e Silas presos, humilhados, eles foram torturados, eles foram presos no lugar mais fundo da prisão. Eles foram tratados como marginais. E a gente sabe, meus irmãos, que ser preso nos dias de hoje realmente é uma afronta à dignidade humana. A pessoa perde dignidade, ela perde o seu direito de vir. É
difícil, imagina naquela época, né? Por causa da fé, eles curaram uma pessoa e foram presos, injustamente, torturados, com as costas ardendo, com os chicotes. E o que se vê aqui no capítulo 16 de Atos, o que eles faziam? Eles cantavam. Eles cantavam. Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E é um grande paradoxo porque, embora Paulo e Silas estivessem presos na prisão, eles estavam livres. Eles louvavam a Deus, porque eles eram resgatados em Cristo Jesus. E a gente pode dizer, então, que essa canção aqui pode ser também denominada a canção dos resgatados. Quem cantava essa canção, os 144.000, foram os que foram resgatados. Ouviram a voz e cantavam, porque nada poderia separá-los mais da presença do Senhor. Nada mais poderia afetar, nada mais poderia abalar, porque eles estavam firmes. Apesar de presos, apesar de encerrados numa prisão, apesar de colocados, humilhados, torturados, eles estavam livres, porque foram resgatados pelo Senhor Jesus. E o que se vê na história de Atos é que houve um terremoto naquele lugar. E eles foram libertos dessa prisão. E trouxeram salvação ao carcereiro. E a família, assim eu creio também, desse carcereiro. Eles estão presos, eles estavam presos, Paulo e Silas, né? Coloquei até no fundinho ali, né? Uma imagem, né? Uma figurinha da criançada para colorir, né? A criançada gosta de colorir essas figuras, representando exatamente isso. Embora eles estivessem presos, não sei se vocês conseguem notar, mas acho que dá para perceber que essa foto, esse desenho é muito interessante, porque embora eles estivessem presos, em sua face há uma face de louvor. Não sei se isso de repente estava lá, mas de repente em meio ao choro, em meio à dor, em meio à situação, à percepção que eles estavam tendo, eles não calaram seus lábios, eles declaravam louvores ao Senhor. Por isso é uma canção de quem foi resgatado pelo Senhor Jesus. Pode passar, Felipe. Nos avivamentos ao longo da história, nós vemos também um exemplo do avivamento no país de Gales. Nós pregamos aqui, quando houve ali aquele encontro, aquele movimento em Asbury, nos Estados Unidos, a gente falou um pouco sobre esse livro, o avivamento do país de Gales. E a gente vê ao longo da história os grandes movimentos avivalistas, né? Junto com as orações, havia também momentos de louvor. Veja aqui o relato desse momento no avivamento no país de Gales. Veja o que ele diz. Cantar era um dos frutos do avivamento. O louvor tomou uma dimensão profunda e tornou-se um dos principais meios de liberar a presença de Deus nas reuniões e vidas individuais. Nós encontramos nesse momento, meus irmãos, um dos significados mais profundos sobre o verdadeiro avivamento. O avivamento é a igreja cantando. Mas não é a igreja meramente cantando, é a igreja que achou a sua canção. Essa igreja que se encontrou. E eu repito o que eu disse naquela época. A gente pode ter técnica, a gente pode ter muitos cantores, a gente pode ter músicas lindas, barulhos, mas sem o dom do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, não se encontra essa dimensão espiritual que fez cair os muros de Jericó, que faziam as nações tremerem ao saber que Deus estava a favor do povo de Israel. O som dos resgatados, que quebranta corações e penetra no profundo de nossas almas. É a igreja invisível que canta esse cântico. Quem são esses 144 mil? Eu e você, que fomos resgatados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Vamos agora à segunda pergunta.
como eram as pessoas que cantavam essa música. Em nosso trecho, a gente pode encontrar uma explicação de como eram estes resgatados. Você pode ver aí no verso 4 e no verso 5. Pode passar, Felipe. Como eram essas pessoas? Eram pessoas que não se macularam. Eram seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele fosse. Eram pessoas sem mentira, sem mácula. O que João estava querendo dizer aqui, meus irmãos? Vejam, que também é um contraponto às características que a gente encontra no capítulo 13 de Apocalipse. Não se macularam. Traz aqui a ideia da pureza. Traz a ideia da santificação. Eram pessoas que viviam uma vida do Espírito. A santificação é um fruto da salvação. É uma das características. Nós somos salvos para vivermos uma nova vida, uma nova natureza, uma vida de santificação. Em contraponto com a prostituição. Uma vida distante, vivida por intermédio da carne. Não apenas no aspecto sexual, mas no aspecto materialista, no aspecto do egoísmo, no aspecto do consumismo, do secularismo, de coisas que a gente encontra nos dias atuais. Buscar, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá a... Então, como eram estes 144 mil? A totalidade dos redimidos do Senhor. Eram pessoas que foram até o fim, buscando a santificação do Senhor. Seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Mesmo em prisões, mesmo no vale da sombra da morte, foram pessoas que não desistiram. Foram pessoas que perseveravam, que perseveraram. Pessoas que foram fiéis ao Senhor até o fim. Seguir a Jesus é isso. O que João está querendo dizer aqui eram pessoas, essas pessoas foram pessoas que perseveraram. Mesmo num contexto de perseguição, mesmo num contexto de seduções, de tentações, de provações, são pessoas que não cederam. Podem ter ficado um pouco mais cambaleantes, podem ter ficado um pouco mais fracas, podem ter ficado um pouco mais desanimadas, mas seguiram em frente. Se animaram no Senhor e buscaram ânimo, esforço e seguiram em frente. Até o fim. Até o fim. E também, a outra característica, não se achou mentira em sua boca. Não tem mácula. Isso João está querendo falar sobre serem irrepreensíveis, sobre serem sábios, sobre não achar motivo. Eu me lembro muito da história de Daniel aqui. Quando os sátrapas tentaram de alguma forma acusar Daniel. Não sei se vocês se lembram dessa história. Daniel capítulo 6. Leia lá depois. Os sátrapas, que eram os governantes, Daniel era também um sátrapa, eles eram governantes ali sobre aquela nação. Eles tentaram de alguma forma desqualificar Daniel, sabe? Tentar puxar o tapete de Daniel. A gente às vezes lida muito com isso, de pessoas invejosas, pessoas que de repente querem ver querem ver o mal em nós, querem tentar aprontar alguma coisa para nós. Mas a palavra de Deus diz que eles não acharam nada para falar contra Daniel, porque ele era irrepreensível. Não acharam erro. Tentaram achar ocasião quando Daniel não encontraram, porque ele era irrepreensível. Nós temos nossos defeitos, temos nossos problemas, temos nossas questões, mas estamos seguindo, trabalhando, evoluindo como cristãos, amém? Estamos seguindo em frente. Para que as pessoas não achem algum motivo, aquele pastor lá, só pela graça. Não.
nossa, eu vou tentar falar dessa pessoa, mas, meu Deus, é uma pessoa... Não é que a gente não tem erro nenhum. Temos sim. Todos somos pecadores. Mas estamos caminhando num caminho de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Por isso, não há mentira. E geralmente a gente é pego aonde? No que a gente fala. Ou então no que a gente digita, né? Ultimamente. Fala alguma coisa. Igual os corintianos aí falaram essa semana. Corinthians voltou. Campeão voltou. Né? Campeão está de volta. Aí veio o América Mineiro. Vingando, né? Voltou tudo ao normal. O palmeirense já fica feliz. Né? O pastor já... Brincadeiras à parte. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Por isso ali, sem mentira. Porque às vezes a gente fala muita coisa dos nossos lábios, denigrem, que não glorificam a Deus. Como a gente está cantando bênçãos e louvores ao Senhor, e depois a gente solta maldições e perversidades. Tiago fala muito sobre isso, né? Como pode proceder, né? Da boca, maldição e bênção? Não dá. Não dá. Não tem como. Pode passar. Nós temos também um teólogo chamado Barclay. Ele traz algumas classificações também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que vem de encontro com essas características sobre como eram essas pessoas. Pode passar. Vejam o que ele diz aí. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses 144 mil? Eram pessoas que tinham sofrido e padecido tribulações. Eram mártires de Cristo. Hoje de manhã, quem veio, nós falamos um pouquinho sobre quem são os mártires. Martírios é a palavra original que dá a interpretação para testemunhas, em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus fala para os seus discípulos, sereis minhas testemunhas, essas testemunhas, elas vêm do original martírios. E sereis meus mártires. A gente vai entrar em detalhes em outro momento sobre isso. Mas sermos testemunhas do Senhor não é sermos intimados. Não é somente declararmos as verdades do Senhor quando a gente é intimado a declarar em um tribunal. Em todo momento, em todo tempo. Por isso a ideia do martírios. São em condições desfavoráveis mesmo. Não é quando tudo estiver bem, quando tudo estiver legal, quando eu estiver no emprego melhor, quando eu terminar os meus estudos, ou quando eu fazer um trabalho melhor. Não, é agora. Somos chamados agora. O Espírito Santo veio, nos envolveu, vivemos no Espírito, então somos levados a testemunhar, a nos martirizar pela obra do Senhor Jesus. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas, aí o número 2 ali, que tinham vivido ou vivem em lealdade. Pessoas leais, que colocam em prática a fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. O que Paulo fala ali? Ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. No momento da colheita, olha, fiel. A parábola dos talentos, né? Uma das frases mais tremendas. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha, entre para a casa do seu Senhor. E o 3 ali, né? Cresceram espiritualmente. Pessoas que se tornaram sábias, pessoas maduras. A gente olha para trás e vê que
que o nosso testemunho ele se tornou mais maduro. Hoje somos pessoas mais maduras, lidam diante das dificuldades de uma forma mais sábia. Ou a gente lida com os problemas da mesma forma? Não, a gente aprende uma vez e se persistir no erro complica, não dá. A gente não dá para repetir os mesmos erros, a gente vai seguindo, aprendendo com os nossos erros, aprendendo com as circunstâncias que se apresentam diante de nós. E vamos nos tornando pessoas experimentadas, maduras, pessoas que cresceram espiritualmente. Então, Barclay, que é esse autor, ele traz essas características. Então, além da canção dos resgatados, que a gente denominou ali na primeira pergunta, esse cântico que quase ninguém poderia aprender, que nem todos podem aprender, pode ser chamado também, pode passar, Felipe, um novo cântico. Por isso a gente ouve na palavra de Deus: e cantei um novo cântico, uma nova vida, um novo cântico, uma canção que corresponda a uma nova vida que agora vivo. Nós vemos isso nos Salmos, nós vemos isso em Isaías, nós vemos isso em Colossenses, nós vemos isso em Efésios. Cantamos um cântico novo, um cântico que expressa que agora nós não vivemos mais como vivíamos outrora. Nós vivemos agora de um novo jeito. E esse cântico que agora vem em nossos lábios expressa essa verdade. Vamos agora para a terceira pergunta. Pode passar, Felipe. Onde e quando essa música está sendo entoada? Nós podemos olhar no capítulo 14 e perceber que ali no início, existe a menção do Monte Sião. E às vezes as pessoas podem entender que existe uma localização geográfica sobre isso. E nós vamos perceber que também não é dessa forma, também não é assim que está dizendo. Vamos ver uma citação de um teólogo chamado George Ladd. Pode passar. Vejam o que ele diz. Não sei se vocês conseguem ler, acho que dá para ler. Sião ou Jerusalém antiga, frequentemente, é definida no Antigo Testamento como a sede do governo de Deus na terra e o centro da sua vitória final. Como ele fala aí, conforme Joel 2,32. Joel 2,32 diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Pode passar agora. Agora nós temos uma citação do Adolf Paul, também um grande teólogo. Ele fala: quando se fala Sião, é a zona da soberania de Deus, tornando-se uma expressão de salvação desvinculada da geografia. A salvação não está lá em Sião, não está em Israel mais. Jesus já falou sobre isso em João capítulo 4. A mulher faz a pergunta para Jesus: olha, é aqui no Monte Horebe? Ou é lá no Monte Sião? Ou é em Jerusalém? Aonde que se deve falar? E Jesus fala: olha, vem, a hora já chegou. E a adoração não vai ser aqui, não vai ser nem lá. Os verdadeiros adoradores serão encontrados por Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando fala em espírito, convém que Deus seja adorado em espírito, porque se desvincula de lugares, se desvincula de concretos, se desvincula de geografias. Não é mais em Jerusalém. É onde estivermos, desde que estejamos com o nosso coração desejoso. Então aqui a gente já desvincula essa ideia de localidade, E também temos a ideia de quando isso, porque há uma discussão sobre em que momento esse povo está cantando essa música. Em que momento esse povo canta? Eles cantam lá no momento em que tudo se acaba, Jesus volta e o povo é levado? Como é que é essa situação? Nós temos também esse mesmo autor, chamado Adolf Paul, um alemão, que traz uma obra tremenda sobre comentários bíblicos, e ele traz essa seguinte informação.
O Cordeiro está sobre a terra. Seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Ele traz uma ideia um pouco diferente. Às vezes a gente imagina aqui no Apocalipse 14 que já acabou. Só que ele também é um contraponto à ideia do capítulo 13. Enquanto existem pessoas que blasfemam contra Deus aqui na terra, enquanto existem pessoas que falam, que declaram em verdade sobre a palavra de Deus, enquanto existem pessoas que perseguem, enquanto existem pessoas que seduzem, enquanto existem seguidores da besta, há aqueles que seguem o Senhor Jesus, há aqueles que não se dobram, há aqueles que possuem a marca do Cordeiro, a marca do Senhor em suas vidas, e seguem o Senhor por onde quer que Ele vá, mesmo em situações de perseguição, mesmo em situações de insegurança, mesmo em situações de seduções e tentações. Por isso, esse momento pode ser também compreendido como esse momento que estamos vivendo aqui e agora, como um anúncio. Embora possa ser vivido lá, na glória, já ser experimentado aqui e agora, de pessoas que não se conformam, de pessoas que vivem diferente, de um sistema de mundo, de um sistema ainda que perseguidas até a morte. Não se conformam, mas transformam o mundo. E a gente já se lembra aqui do apóstolo Paulo em Romanos 12, né? O nosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Independente do quando aqui, meus irmãos, trata-se desse contraponto. Enquanto os cristãos são perseguidos e mortos, são seduzidos para ostentarem a marca da besta na terra, no sistema do mundo, os escolhidos cantam um cântico que só eles sabem. Então, meus irmãos, esse cântico, além de ser um cântico dos resgatados, além de ser um novo cântico, ele também pode ser chamado do cântico da esperança, daqueles que esperam, daqueles que não se entregam, daqueles que seguem em frente. Além da canção dos resgatados, além de ser um novo cântico, ele é um cântico da esperança, desse sol que virá, voltará a brilhar sobre as nossas vidas. Por isso ela deve ser entoada agora. É a esperança na vitória final do nosso Senhor. Ânimo, fortalecimento para todos aqueles que sofrem por causa do reino de Deus, na expectativa do cumprimento das suas promessas. Concluindo, meus irmãos, essa ministração, a gente já pode passar. O que podemos concluir acerca da música gospel que a gente ouviu lá no começo? O que a gente pode concluir sobre, diante do que nós vimos, diante do que nós ouvimos? Essas músicas gospel, pode passar, são músicas onde o ser humano está no centro e não Deus. Ali a gente vê, né, o reizinho, né? No centro do universo. Embora sejam músicas bonitas, músicas que entoam, que dão, que fazem menção ao ser humano. E não são músicas que glorificam a Deus. Não são músicas que expressam o nosso resgate. Não são músicas que expressam uma nova vida. Não são músicas que expressam esperança na vitória do Senhor. Não são todas. Temos grupos, temos músicas nos dias de hoje que são bênção. Não só apenas as músicas antigas, né? Embora a gente goste muito, eu, Luan, com a Flor aqui nas escolhas das músicas, a gente sempre procura trazer cânticos que a igreja cante junto com a gente, porque a gente é adepto dessa linha congregacional. A gente não vem aqui para trazer uma música para vocês ouvirem. Não é um show. Nós aqui nos unimos e cantamos todos juntos ao Cordeiro. Nos unimos em adoração e todos nós cantamos juntos. Músicas que celebrem a vitória do Senhor, que celebrem o Evangelho. E às vezes são músicas antigas, podem ser músicas mais atuais, os hinos. Por isso a gente sempre pega no pé aqui das pessoas que vêm fazer aqui a liturgia, né? Tragam os hinos, mas antes, veja se a igreja conhece. Porque a igreja tem que cantar junto.
Porque a gente vê aqui os 144 mil, o que eles faziam? Eles cantavam. Não eram alguns, eram todos. É um desafio de todos nós cantarmos. Vai ter um ou outro, não, essa música eu não sei, aí tem que aprender. Tem que aprender. Vamos correr, vamos ver, vamos ouvir, vamos colocar essa ideia, né? Então temos essa realidade. Uma outra realidade pode passar também é de repente uma técnica em detrimento do espiritual. Eu posso tocar muito bem. Eu trouxe o exemplo do guitarrista e do baterista, né? Mas nada contra, tá? Os bateristas aí, o Carlão, o Vitor, o Luan. Mas às vezes a gente busca uma técnica cada vez mais apurada e deixamos o espiritual de lado. Nessa canção, que nem todos podem aprender, eles não aprendem não é porque são muito técnicos, eles não aprendem porque não conseguem, porque eles só olham para esse aspecto. E às vezes a gente vê músicas muito lindas sendo cantadas, mas quando a gente vê as letras, ou então a própria vida dessas pessoas, né, de pessoas que não vivem o que cantam. E essa canção, meus irmãos, essa canção que nem todos poderão aprender, é exatamente por isso. Porque quando nós, trazendo aquela frase do Jim Peterson novamente, quando a gente entende o sacrifício do Senhor Jesus por nós, nós cantamos. Se a gente não canta por esse motivo, por causa do sacrifício de Jesus, então não estamos aqui incluídos nessa relação. Ainda não aprendemos essa canção. Nós precisamos viver aquilo que nós cantamos. Quando a gente canta aqui, igual a gente cantou hoje, pode o mundo se abalar, eu estou seguro em ti. E aí, tem sido verdade? Bom é estar te servindo com compromisso. Né? Só um exemplo do que a gente está cantando aqui hoje. Será que é aquilo realmente que nós estamos vivendo em nossas vidas? Será que verdadeiramente estamos servindo em compromisso com o Senhor? Ou então, pode passar. A gente vem até a música gospel com outros interesses. Interesse financeiro. Como a gente viu aqui no início, o segmento gospel só perde por sertanejo. Hoje, gera receita, gera engajamento, né? Ou então algum tipo de reconhecimento, né? Um troféuzinho, um reconhecimento ali, os humanos, algum tipo de, né, enfim, de destaque no nosso mundo, né? Mas não apenas no nosso mundo aqui, mas no sistema do mundo. Um sistema do mundo que seduz, um sistema do mundo que não glorifica a Deus e exalta essas pessoas. Não bate. Não bate. A partir do que a gente observa, a gente pode então chegar a algumas conclusões, meus irmãos. Pode passar aí, Felipe, para a gente terminar. Só canta essa canção quem é resgatado por Deus em Cristo Jesus. Nós podemos ter grandes cantores, executando grandes canções, lindas, mas elas só chegarão até Deus como expressão de louvor se aquilo que cantamos expressa o que de fato a gente pratica. Senão não chega até Deus. Deus não escuta. Deus não ouve. Deus não é glorificado. Louvor não é apenas música, é estilo de vida. Na música cristã, meus irmãos, nós cantamos o que nós queremos. É o cântico daqueles que estão, embora presos, são livres. Também é o novo cântico sobre o novo cântico que é o cântico do amor, o cântico da graça, o cântico do perdão.
o cântico da reconciliação, o cântico que expressa uma vida nova. Eu sou resgatado em Cristo Jesus, mas eu sou resgatado para viver uma nova vida. Então eu sou moldado, trabalhado, e vou cantando essa verdade. Esse cântico só faz sentido para quem frutifica para Deus em Cristo. É um novo cântico porque gera frutos. A palavra de Deus nos ensina que pelos frutos nós vamos ser conhecidos. Que tipo de frutos estão sendo gerados? E por fim, o cântico da esperança. Só canta essa canção quem permanece com Jesus até o fim, que segue a Jesus aonde quer que ele vá. Independente de quando essa multidão estiver cantando, ela representa um povo que permanece desde agora e para sempre diante do Cordeiro, diante do Senhor. Mas antes de acabar, eu trago uma mensagem de esperança. Pode passar, Felipe. Se de repente eu não me enquadrei em nenhum desses três, nós podemos aprender a cantar esse cântico hoje. Nós podemos ouvir a doce voz do Senhor pela primeira vez. E as verdades que Ele está dizendo podem fazer sentido no meu coração. E eu posso começar a ter novamente uma nova motivação para cantar. Uma nova motivação para expressar. Que a gente possa ter os nossos ouvidos cada vez mais abertos. Esse grupo dos 144 mil ainda não é um grupo fechado. E como eu falei, não é um número literal. Ele representa uma totalidade, uma ideia de completude, uma ideia de suficiência. Mas esse grupo não está fechado. Pessoas ainda podem aprender a cantar esse cântico. Por isso, meus irmãos, a gente possa olhar para o que está acontecendo nos dias de hoje e apurar de fato o que de fato está acontecendo. Mas não apenas criticar, propor uma alternativa, propor algo novo, propor uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos capacite, em nome de Jesus. Feche seus olhos neste momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por trazer essas verdades ao nosso coração. Senhor, eu não quero cantar apenas porque a canção é bonita, ou porque a minha voz fica bonita nela, ou porque é uma música que me faz arrepiar. Eu quero cantar porque eu sou resgatado pelo Senhor. Eu quero cantar porque a obra do Senhor fez sentido na minha vida. O teu sacrifício na cruz é uma expressão de amor por mim. Eu quero corresponder isso através das canções que eu canto. Eu quero que aquilo que eu canto, Senhor, possa ser expressão daquilo que eu estou vivendo no Senhor. Um novo cântico expressado através de uma nova vida no Senhor. Uma vida que não se conforma com este mundo. Eu quero expressar o meu cântico porque eu não quero calar os meus lábios. Porque o meu cântico também é um cântico de esperança. Porque o meu Deus, Ele vive e Ele voltará. Lá no fim mostra que o Senhor reinará com os seus. E eu estarei lá junto com esse grupo, cantando, bendizendo ao Senhor. Pessoas de toda tribo, língua e nação, glorificando o Cordeiro, celebrando. Pessoas que de repente foram mortas por causa do Evangelho, mas não se conformaram. Pessoas que não foram seduzidas pelo sistema do mundo, permaneceram sábias, maduras, irrepreensíveis, castas. Ó Deus, nos ajude pelo Teu Espírito a fazermos desses cânticos que cantamos verdades em nossas vidas. Que glorifiquemos ao Senhor através das nossas vidas e através desses cânticos. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar de pé. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai,
e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém.